Olá, meu querido. Hoje eu quero compartilhar com você um estudo sobre Romanos 9, que é um dos capítulos mais profundos e debatidos da Bíblia, pois trata do papel da soberania de Deus na eleição e no seu plano de salvação. Nesse trecho, Paulo responde a uma questão crucial: se Deus fez promessa a Israel, por que nem todos os judeus foram salvos? Ele mostra que a palavra de Deus não falhou, pois a eleição divina não se baseia na descendência física, mas na promessa e na misericórdia soberana de Deus. Este capítulo é essencial para entendermos a doutrina da eleição e a doutrina da graça, levantando questões sobre o livre-arbítrio, a justiça de Deus, seu plano redentor, tanto para judeus quanto para gentios. Antes de iniciar o nosso vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para você não perder nada e bora continuar o nosso estudo. Romanos 9, do 1 ao 5, diz o peso da rejeição de Israel. Paulo inicia o capítulo expressando sua dor profunda pelo fato de Israel como nação ter rejeitado o Messias. Ele chega a dizer que estaria disposto a ser separado de Cristo se isso significasse a salvação de seus compatriotas. Israel recebeu privilégios espirituais únicos, a adoção como povo de Deus, a glória da presença divina, as alianças, a lei, o culto e as promessas. Cristo veio da linhagem de Israel, mas a nação como um todo o rejeitou. Paulo está ressaltando que a incredulidade de Israel não é um problema na fidelidade de Deus, mas sim um sinal de algo mais profundo. A eleição divina não depende de nacionalidade. Já o versículo 6 ao 13, a eleição de Deus. Paulo mostra que nem todos os descendentes físicos de Abraão são de fato filhos da promessa. Ele usa dois exemplos da história de Israel para ilustrar a eleição divina. Ele vai falar isso no versículo 7 e 9, Isaque e Ismael. Deus escolheu Isaque para herdar a promessa, mesmo sendo Ismael também filho de Abraão. Já o versículo 10 ao 13, ele diz Jacó e Esaú. Até mesmo antes de nascerem, Deus escolheu Jacó para cumprir seu plano, independente das obras de ambos. O versículo 13 diz assim: Amei Jacó, porém odiei Esaú. Não significa ódio no sentido humano, mas sim uma escolha soberana de Deus para um propósito específico. Lição principal: a escolha de Deus não se baseia em mérito humano, mas na sua própria vontade. Já o versículo 14 ao 18, Deus é injusto? Paulo faz essa pergunta, antecipando a objeção de que a eleição torna Deus injusto. Paulo responde enfaticamente de modo nenhum no versículo 14. Ele vai citar Êxodo 33, 19, onde Deus diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Além disso, ele menciona o faraó do Egito como um exemplo de alguém que Deus endureceu para demonstrar seu poder e glorificar o seu nome. Isso está no 17 e 18. Conclusão: Deus tem o direito soberano de demonstrar misericórdia ou endurecer corações conforme a sua vontade, porque Ele é Deus, as regras são dele. O versículo 19 ao 24, o oleiro e o barro. Se Deus escolhe a quem quer salvar, alguém poderia perguntar, então por que Ele ainda nos culpa? Paulo responde usando a metáfora do oleiro e do barro. O oleiro, Deus, tem o direito de moldar o barro, seres humanos, como desejar. Alguns são preparados para a honra, vasos de misericórdia,
e outros para destruição, vasos de ira. Isso ensina que Deus age com um propósito que vão além da nossa compreensão e que ninguém pode questioná-lo legitimamente. Já o versículo 25 ao 33, a inclusão dos gentios e o remanescente de Israel. Paulo conclui o capítulo mostrando que a rejeição de Israel abriu o caminho para os gentios. Ele cita Oséias e Isaías para mostrar que Deus sempre planejou chamar aqueles que não eram seu povo, ou seja, os gentios, e preservar um remanescente fiel de Israel. Os gentios que não buscavam justiça a alcançaram pela fé. Israel, que buscava justiça por meio da lei, tropeçou em Cristo porque tentava alcançar a salvação pelas obras. O capítulo termina com uma forte declaração: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que nele crer não será confundido. Versículo 33. Romanos 9 é um capítulo profundo que exalta a soberania de Deus na salvação e nos ensina que a salvação não se baseia na descendência física, mas na promessa de Deus. Deus escolhe de acordo com sua vontade e misericórdia, não por méritos humanos. A rejeição de Israel abriu caminho para a salvação dos gentios. A verdadeira justiça vem pela fé, não pelas obras. Este capítulo nos desafia a confiar na soberania de Deus, reconhecendo que Ele age com sabedoria e justiça, mesmo quando não compreendemos completamente os seus caminhos. Se você ficou conosco até aqui, até o final, eu gostaria de orar com você nesse momento. Pai, obrigado por Romanos capítulo 9. Obrigado porque a salvação que o Senhor nos deu não depende da nossa descendência física. Porque nós nem judeus somos. Pai, o Senhor nos escolheu de acordo com a sua vontade e misericórdia. Não há mérito em nós. Graça, Pai. Graça que um dia o Senhor foi rejeitado pelos judeus e nós, como ímpios, como gentios, o Senhor escancarou os céus para que nós pudéssemos entrar. E a verdadeira justiça não vem pela fé, não vem pelas obras, mas sim pela fé que nós temos em Ti. Obrigado, Pai, por esse texto maravilhoso. Abençoa todos os irmãos que oram comigo agora nesse momento. Que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Se você quiser deixar o seu comentário, deixar o seu like, que Deus abençoe e até a próxima.